nada a ninguém, eu venho aqui só partilhar um dos meus muitos privilégios. E um dos meus muitos privilégios é ter os amigos que eu tenho e poder trazê-los para o que é o meu ideal de vida, que é o meu projeto social. E hoje eu trouxe para vocês uma amiga querida, que eu admiro muito, com quem eu aprendo muito, com quem eu tenho a honra de partilhar ideias e sonhos também. E que é uma mulher forte, assim, que assim, ó, nesse 1,5 metro aí, vocês não sabem o que cabe de força, vocês não têm noção do que cabe de força aí dentro desse 1,5 metro, né? E eu partilho ela com vocês hoje, para vocês também terem o mesmo privilégio que eu tenho, de poder aprender com quem está na prática, vendo todas as adversidades que vocês podem imaginar e salvando 1 tonelada de vidas. Que é só sobre isso ser educador, só sobre isso. Então, eu vou pedir para vocês um forte aplauso para minha amiga Lília Mello. Lília vai se apresentar para vocês e vocês estão em muito boas mãos. Boa tarde a todas, a todos e a todos. Eu primeiro inicio com imensa gratidão por estar aqui com vocês. Para mim é uma honra sempre estar em uma escola pública que atende um público diverso em todos os aspectos, mas principalmente, predominantemente, um público de periferia. Eu acredito que essa é a nossa missão, inclusive. Então, inicio revelando essa gratidão, mas também pedindo licença. Pedindo licença para que eu possa compartilhar essa experiência que trago lá do extremo do Brasil, né, lá do norte, uma Amazônia em que poucos conhecem a configuração real dela, né? Mas que tem sim muitas vozes que são silenciadas, e são silenciadas porque tem um projeto de silenciamento no nosso país, mas que quer se conectar. Então, eu peço licença para socializar com vocês, porque entendo que qualquer espaço onde tenha educadores e educadoras que queiram pensar sobre educação é um lugar sagrado. E aí a gente pede licença para entrar. E hoje, eles assistiram o vídeo, o teaser Terra Firme, então eu já posso começar já por ali, né? Por aquele filme. Aquele pequeno vídeo que vocês assistiram é uma produção dos meninos e das meninas do coletivo que se formatou a partir de um projeto. E aí eu preciso contextualizar para vocês que projeto é esse. O nome do projeto é Juventude Preta Periférica, do Extermínio ao Protagonismo. E esse projeto, ele nasce dentro de uma escola, ou seja, um espaço formal de educação. Mas essa escola ela é situada no bairro da Terra Firme. E a Terra Firme, ela é um dos lugares mais perigosos da região metropolitana de Belém. Para tu teres uma ideia e conseguires compreender o que eu estou te dizendo, a Terra Firme é um complexo do Alemão, é uma maré, enfim, é qualquer território que a gente tenha já acionado aqui na cabeça, um plano de vulnerabilizar esse território, ou seja, um território vulnerabilizado por políticas que ignoram pessoas que moram na periferia. E aí, o que aconteceu? O projeto ele surge na Escola Brigadeiro Fontinelli, na qual eu estava lecionando na época, em 2015, e essa escola é a segunda maior da rede estadual de ensino. É a maior do bairro da Terra Firme. E em 2014, em novembro, no final do ano, antes de começar o ano letivo em 2015, houve uma grande chacina em Belém, uma das maiores. Se fores pesquisar Belém chacina, vai estar lá a matéria dessa chacina. E não coincidentemente, o maior número de pessoas que foram mortas, que foram exterminadas, moravam no bairro da Terra Firme. Então, foi uma chacina que vitimou vários bairros, mas o bairro que teve o maior número de mortes foi o bairro da Terra Firme.
Só que não matou somente as pessoas da terra firme. Matou as pessoas na qual eu convivia, porque eram meus alunos. As pessoas que estavam dentro de um território de convivência. E o que foi para a página do jornal foi acerto de conta, foi matar bandido, todas essas narrativas que nós conhecemos e que não justifica, mas que nós sabíamos que não era verdadeiro. Então, o que aconteceu? Quando eu retorno após a chacina para a sala de aula, e eu sou professora de português, e eu já te explico o que é isso, mas antes do projeto, eu achava que era professora de português, porque leciono a língua portuguesa, a redação e a arte dentro da escola, no ensino médio. E quando eu entro na sala de aula, eu resolvo perguntar para os meus meninos e para as minhas meninas como tinha sido aquela noite de terror. Porque naquela noite que aconteceu a chacina, eu estava em outro bairro visitando a minha mãe, e quando eu tentei voltar para casa, eu não conseguia chegar em casa, porque cada rua que eu tentava atravessar o bairro tinha um corpo estendido no chão. E somente depois, nas redes sociais, foi que eu fui ter noção de que esses corpos eram corpos de pessoas que pertenciam ao meu convívio. A vítima mais jovem era neto da minha aluna de EJA, Educação de Jovens e Adultos, à noite, a dona Maria Auxiliadora. E o neto foi exterminado, meu aluno, à tarde. Então, para ter uma noção do quanto foi impactante. Como é que eu poderia chegar numa sala de aula e tirar uma Cecília Meirelles e tirar um Carlos Drummond de Andrade e dizer, vamos lá ler esse texto, bora lá? Eu não tinha condições, até porque essa chacina ela impactou profundamente a minha vida. Eu estava com meus filhos dentro do carro quando eu tentava atravessar. E eu vi pessoas encapuzadas subindo em motos e corpos estendidos no chão. Então, eu não podia simplesmente chegar em sala de aula e dizer, bora lá, primeira página, passou, foi ontem, hoje é outra coisa. Eu precisava escutar meus alunos, eu precisava escutar minhas alunas e entender como foi que eles perceberam, sentiram, viveram aquilo. E aí eu me deparei com uma escola que estava vivendo um luto coletivo e uma comunidade inteira que estava tendo reflexo sobre isso. Mas eu não escutei somente a experiência de um luto coletivo. Eu percebi que havia uma articulação de jovens que há muito tempo já estava produzindo arte, combatendo o extermínio dentro da comunidade. Eu descobri na minha turma que tinha uma poetisa que na sua poesia falava sobre corpos no chão. Eu descobri na minha turma que tinha um menino que colocava na letra de rap essa história vivida constantemente. Eu descobri que tinha menina que fazia coreografia para poder dizer meu corpo é político e ninguém vai poder tocar nesse corpo. Mas essas produções, elas estavam do muro para fora da escola. Eram produções criminalizadas e que em nenhum momento dialogavam com aquele espaço escolar. Aquela poesia nem era vista como poesia. E aí, o que foi que eu fiz? Eu comecei a utilizar como material didático aquela produção. Terceira avaliação vai ser a poesia... Não, Georgia. Terceira avaliação vai ser a poesia da Georgia, tá, gente? A gente vai agora ler, a gente vai interpretar e tal. Ah, fulano de tal, tem uma coisa... Beleza, a apresentação dele vai ter uma pontuação extra dentro do critério avaliativo, parará, parará. Mas essas pessoas que produziam todos esses produtos artísticos não estavam em sala de aula. Então a Georgia, ela tinha feito uma poesia que a gente tinha lido, mas ela não entrava em sala, porque ela não suportava a língua portuguesa e só tirava 0 em matemática. Mas ela ficou sabendo lá no corredor, e a Georgia, tu sabia que vai cair na prova que tu escreveu? Que eu? Mas como assim? A gente lê a tua poesia, a gente está interpretando. Vocês estão interpretando a minha poesia, mas a minha poesia que escreveu fui eu, então eu que sei falar sobre a minha poesia, então tu vai ter que entrar em sala de aula.
Ei, tu sabias que aquela coreografia que tu fazes, que inclusive quando o inspetor aparece, quando o coordenador pedagógico aparece, diz, baixa a blusa, te comporta, sai daí. Sabia que essa coreografia agora vai valer ponto? E que vai ajudar dentro do simulado? E isso foi criando um movimento entre jovens em que eles sempre estavam na escola, mas nunca entravam em sala. Isso foi provocando que eles começaram a entrar, eles começaram a se posicionar, eles começaram a se articular, eles foram revelando novos jovens, nós fomos descobrindo onde é que eles atuavam. Tinha um jovem que tinha, inclusive, coletivo no bairro que era super reconhecido, e aí a gente abriu a porta da escola para dialogar com os coletivos culturais do bairro. Isso tem uma movimentação tão grande que a escola passou a funcionar dia de sábado e domingo e feriado para poder articular as vivências formativas desses coletivos coordenados por esses jovens. Liga, por que vocês não funcionavam na segunda, na terça e na quarta? Porque quando eu ia lá com a coordenação, dizia, não tem sala para ti. As salas são todas ocupadas. Ou então, quando tinha uma sala, não, mas aquela sala está desocupada, mas vai fazer barulho. Isso não é aula. Vai atrapalhar a professora de matemática lá do lado. Como é que vai entrar com tambor? Então, nós aceitamos a escola no sábado, domingo e feriado, porque a escola pública, dia de sábado, domingo e feriado, é um prédio fechado, com um guarda na frente. O que nós fazíamos? Nós pegávamos um molho de chave, que a direção entregava e dizia, te vira. E nós fomos descobrindo para que servia cada chave, onde era que estava o data show, onde é que ficava a extinção, e o que foi que aconteceu durante 3 anos. Eu estou falando de 2015, eu me cheguei em 2018, meu tempo está pouco, está curto, eu preciso acelerar. O que aconteceu? Nós passamos 3 anos conhecendo organicamente o funcionamento daquela escola. Dia de segunda a sexta, qualquer coisa que acontecia, eu chamava a gente, porque a gente sabia. Ó, vida tá show da problema, não, é só um negocinho aqui no cabo, tem um esquema, pra lá. Ah, porque tá perdida, tá perdido. Não, tá naquela armário ali, ó, lá em cima e tal. Porque você vive. Óbvio que eu não vou te dizer, professora, venha sábado e domingo para a escola. Não é essa a narrativa. Não é esse o discurso. Eu só estou te dizendo o que nós precisamos fazer naquela época para conseguir articular aquele projeto, que estava fechado. Eu era professora do 3º ano, como sempre fui, de ensino médio, do 3º ano do ensino médio, de língua portuguesa e redação. E tinha uma cobrança muito grande dos meus alunos e dos pais dos meus alunos para que eles pudessem passar no Enem. E eu precisava ver a estrutura da dissertação argumentativa, mas eu estava com os meninos tocando tambor na esquina. Era um monte de pai, um monte de mãe chegando comigo dizendo assim, meu filho não vai passar, e a responsável vai ser tu. Que história é essa? Tambor, o que ele vai fazer? Não vai... Bom, fato. Nós construímos um grande movimento em que as narrativas de meninos e meninas que são vítimas de extermínio dentro da periferia tornaram-se produtos audiovisuais e depois produtos educacionais. Nós começamos a montar telas no meio da quebrada, a céu aberto, e projetamos vídeos, filmes, para que eles pudessem conhecer a história contada por eles mesmos, ou seja, protagonizada por eles mesmos. Estava lindo, estava maravilhoso, estava perfeito. 3 anos depois, 2018, houve uma outra chacina. Essa chacina, ela foi, para mim, pior do que a outra. Porque o número foi menor, mas uma senhora de 77 anos de idade foi morta abraçada com seu neto de 13 anos de idade, que era aluno da escola. E eu tô ficando velha, eu não chorava nessa parte. E eu vi no processo de sábado, domingo e feriado sentar com meus filhos na escola. Quando eu vi que aconteceu aquela chacina, eu falei, não vai adiantar. Qualquer coisa que a gente faça, eles vão matar a gente. E eu estou perdendo a formação ou o acompanhamento da criação dos meus filhos, porque eu passo o final de semana inteiro dentro dessa escola. Ei, parou para mim, Deus, não dá mais. Acabou.
Eu cheguei no meu limite. Parou. E voltei para casa, com meus 4 filhos. Cheguei com ele e falei, ó, bora passear, a gente vai fazer alguma coisa. Faz tempo que a gente não sai, né? Bora lá. O que vocês querem fazer? Ah, a gente quer ir ao cinema. Quer assistir cinema? Tem um filme muito bacana, a gente quer assistir um filme. Que filme? Pantera Negra. Explora. Que filme é esse? É da Marvel. Ah, então bora. Entretenimento. Quando eu chego no cinema para assistir o filme Pantera Negra, vocês já assistiram? Já. Minha irmã, entretenimento onde, né? Os meninos estavam ali assistindo o filme. Quando o filme acabou, as letrinhas foram passando, as pessoas levantando e indo embora e eu ali. E me desculpem, vocês estão falando aqui, não. Eu falei assim, Eles já tiveram informação comigo. ah, é? Mas eu não vou falar porque eu não briga comigo, olha a cara dele. Eu falei, poxa vida. Com certeza. Esse filme é para os meninos do projeto. Eles precisam assistir esse filme, mas pensa comigo, reflete comigo. Cinema fica onde? Na periferia ou no centro? Sim. No centro. Geralmente dentro do shopping. E a entrada é? Muito cara. Inclusive agora o combo de pipoca e refrigerante. É melhor do que ele jantar. Agora agora me conta. Eu estava assistindo o filme, acho que eu vendo o lencinho aí que vai começar a falar. Eu estava assistindo o filme, que eu percebi que o público era o público da periferia, mas a periferia não tem condições, porque não há democratização de acesso, porque teatro, porque cinema, porque qualquer espaço de arte, qualquer espaço cultural é no centro onde os periféricos estão para servir os brancos que entram nesses espaços. E as crianças só queriam ir ao cinema. Vamos lembrar isso. É verdade. Quando eu saio de lá, sabe aquelas fotos que a gente faz na frente do cinema, assim, com a família? Eu bati. E aí eu peguei e escrevi um texto na postagem. Disse, cara, acabei de assistir um Pantera Negra. Eu tô aqui com... Quem tem que assistir não vai assistir. E aí, infelizmente... Aí eu joguei, né? Para minha surpresa, no dia seguinte, 24 horas mais ou menos depois, tinha mais de 300 compartilhamentos com um monte de comentário aquele texto. Tinha gente que me orientava, dizendo, professora, você conhece o projeto tal? Tem um cinema que leva a escola para dentro. Ah, professora, eu fiz tudo o que vocês possam imaginar para conseguir levar os meninos para assistir o filme Pantera Negra. A resposta que eu tinha dos donos, dos diretores, de quem está à frente de cinema era a seguinte: ah, professora, com certeza a gente vai sim democratizar esse acesso ao Pantera Negra. Mas deixa de sair em cartaz, tá? Quando sair em cartaz, a gente pega um filmezinho e a gente leva lá. Se não, eu quero que eles assistam agora em cartaz. Preciso que eles assistam agora em cartaz. E que eles assistam no shopping. E que eles sentem naquela cadeira acolchoada. Porque o cinema é um evento, gente. Quando tu tá lá dentro do cinema, que tu assiste ao filme sem interrupção de concorrência de coisas aqui, porque quando a gente passa projetado numa parede, uma pessoa está passando... A gente faz cinema na periferia. O cachorro passa aqui, a bicicleta aqui, o culto, a gente para o filme pro tio dar palavra na bike. Tudo ok. Não é um problema. É democratizar acesso. Mas precisa também ocupar o centro, porque é um direito. E essa era a minha reivindicação. Eu quero que os meninos possam entrar no shopping, mas que eles não precisem entrar para limpar o chão do banheiro, que eles possam pisar naquele chão para se encaminhar à sala do cinema e assistir o filme Pantera Negra. E aí, o que foi que eu fiz? Eu peguei e publicitei todo o meu lamento, que eu não estava conseguindo. Isso virou uma campanha que as universidades federais, estaduais aderiram. A sociedade civil como um todo começou também fortalecer essa campanha, e eu recebi de São Paulo uma ligação de um shopping falando assim: professora, a gente está sabendo de uma campanha que a senhora está fazendo, que está fazendo barulho aí em Belém, que será que vai levar seus alunos? Isso é verdade.
Você se olha, a gente vai lidar com 200 lugares, que era uma sessão de cinema, no shopping tal, beleza. Aí eu dizia, sério, sério? Eu disse, meu Deus do céu. Eu disse, cara, maravilhoso, 200, tá lindo. Esse cinema, vem cá, vai ter pipoca. Mas não, essa pipoca aí já é pago, né? Botou empresa, complicado. Eu disse, poxa, como é que eles vão lá pro shopping assistir o filme sem comer pipoca? Disse, tá bom, professor, a gente vai tentar. No dia seguinte, ele liga e disse assim, nós conseguimos. Tudo certo. Eu disse, mas e o refrigerante? Bom, conclusão. Isso é verdade, tá, gente? A gente faz feito piadinha, mas é verdade. Conclusão. Em 2 dias, 2 shoppings entraram em contato comigo. Inclusive, o segundo, quando entrou em contato, disse, professora, a gente está sabendo da sua campanha. E a gente tem aqui 200 lugares para lhe ceder. A senhora já conseguiu uma coisa, a gente tinha fechado com outra? Eu disse, não consegui, não. Aí disse assim, pois então a gente vai conseguir. Nós fomos 2 dias para o cinema, porque nós conseguimos levar 400 jovens. Foram 400 jovens ao cinema assistir o filme Pantera Negra com pipoca e refrigerante. Quando eles voltaram num ônibus lotado, fazendo que é o gótico de Pantera Negra, eles disseram, professora, a senhora não vai desistir do projeto. Porque agora a gente quer fazer cinema. Porque agora a gente quer contar nossa história através de produtos audiovisuais. Gente, como é que pobre faz cinema? Mesmo com Glauber Rocha, né? Uma ideia boa na cabeça, uma câmera na mão. Mas como é que a gente vai fazer cinema? Não sei, mas a gente quer. Fato. Eles pegaram os 3 anos de projeto, de tudo que a gente tinha feito, de registro do celular, e eles fizeram um documentário. Esse documentário eu escrevi no festival de cinema, e eles foram vencedores, em primeiro lugar. O que aconteceu? A premiação desse festival era a exibição da obra no cinema. Eles voltaram para o cinema agora para assistir a própria obra. O nome desse documentário é Nós por Nós, está no YouTube, vocês podem acessar. E ele é ganhador de vários festivais nacionais e internacionais. Mas depois disso não parou. O projeto se tornou Coletivo Cineclube TF. E o que é o Coletivo Cineclube TF? TF é terra firme, tu já sabe que é o território. Coletivo Cineclube TF nada mais é do que um guarda-chuva que comporta 8 grupos de trabalho. E cada grupo de trabalho atua como expressão artística. Fato é que a história de dor, de opressão, de sangue, de perda, de morte, de luto, se transformou em arte. E aí eu vou te apresentar algumas coisas sobre isso, tá lá? Vou te apresentar algumas coisas, algumas produções deles e delas, em que tiveram alcance, novos alcances. E, como o nosso tempo é curtíssimo, eu trouxe um exemplo de 2 narrativas para tu acompanhares, desde a hora que era o projeto até transformar em coletivo, onde eles estão hoje, o que eles fazem hoje, tá? Pode passar, prima. Não está passando lá na parede. Não está passando na parede. Olha, caso eu me esqueça, porque eu sempre esqueço, Cineclube TF, Terra Firme, é o nosso arroba do Instagram. Quiser se segue, e Abelo também, tá? ILA, sem ele. Eu sempre esqueço de falar isso, eu já estou me adiantando enquanto projeto aqui. Aquecendo, Alô. Ah, tá. Pode soltar? Pode. É bom deixar... Ah, tá. O Clube TF, juntamente com os coletivos culturais do bairro e outras escolas públicas, estará realizando a 5ª Semana da Consciência Negra de 2019. Que coisa negra! Eu sabia a triste verdade que eu escondia. Eu me senti negra. Muita coisa que não fizeram na escola. Espera daquela secreta na favela pra você ver o que rola com o preto pobre. Não aparece.
de uma caminhada que a gente faz hoje, é uma agenda fixa, que é a caminhada do combate da juventude preta periférica. Essa caminhada agrega várias juventudes de diferentes territórios periféricos. Ela acontece exatamente na frente da Escola Brigadeiro Fontinelli e sai numa caminhada fazendo o percurso dos corpos estendidos no chão. E cada parada que a gente faz é uma poesia, é uma apresentação de dança, enfim, é uma peça teatral que a gente faz para lembrar de que os nossos corpos, eles são políticos e que eles não podem ser exterminados. O que vocês viram é um recorte de um documentário chamado Levanta a Juventude, que também está disponível no YouTube. A última caminhada que nós fizemos agora foram mais de 700 jovens dentro do bairro da Terra Firme, caminhando, fazendo uma festa ancestral com vários produtos artísticos. E aí, eu vou passar aqui rapidamente, porque cada história é um grande conto, né? E nós não temos tempo para fazer, eu tenho um grande prazer e honra de poder socializar isso com mais calma, mas aí fica aquele gostinho com uma dúvida, de repente, né? Nosso segundo encontro. Mas isso aqui foi à frente da Escola Brigadeiro Fontinelli, onde tinha uma crise muito grande, porque depois da ocupação da escola, e a ocupação foi feita pelos alunos, esses mesmos alunos do projeto, eles ocuparam a escola para poder garantir a reforma da escola, conseguiu a reforma, mas na hora de entregar, a grande crise. A escola está linda, maravilhosa, é uma das escolas mais bem equipadas, mas vivia sendo pichado o muro. Até que um grande gestor, muito conhecido, inclusive, foi para lá, para a rede social, dizendo assim mesmo: a Escola Brigadeiro Fontinelli está linda, mas é uma pena que esses vândalos vêm para cá acabar e destruir com a parede da escola. Bom, uma galera começou a me marcar nos comentários. Eu não tanto comentário assim: professora Lília, olha o que estão falando, chamaram de banda. Olha, chamaram... Por quê? Porque eu tinha projeto que trabalhava com picho na escola e que trazia essa reflexão sobre a expressão política do picho e que fazia também estabelecer a comparação entre picho e grafite, que na verdade ambos são arte, porém uma é permitida e a outra simplesmente não pede autorização, vai lá. Afinal de contas, o muro é a simbologia da desigualdade. É aquilo que eu demarco, digo que é meu e tu fica assim. Mas o muro está exatamente no limite das coisas. Então, eu vou lá e digo, um pedacinho é meu, então eu vou lá e vou riscar, não vou te pedir autorização. Então, tem toda uma história que a galera dizia assim, a professora Lília vai fazer alguma coisa. Gente, o que eu ia fazer, né? Todo mundo me marcando, eu disse, meu Deus, mas para que tudo isso? Entrega o muro para a comunidade, resolvi o caso. Aí o mesmo cara que chamou lá dos vândalos disse assim, mas como assim, resolvido o caso, não sei o quê, os caras picham de novo. Se entregar o muro para a comunidade, não vão pichar de novo, não. Eles vão fazer o que eles querem. Vai ter pertencimento nesse muro. E olha que bacana como o picho promove reflexão. Todo mundo, um monte de educador aqui na rede social discutindo sobre o muro, não é legal? E aí o que aconteceu? Eu fui chamada pela secretária de Educação, em plena sexta-feira. Porque eles queriam inaugurar, e essa escola, ela era uma escola modelo. Foi inaugurada e tal, e tinha que ser entregue com honra, com tudo, o governador. Tudo. E aí a secretária chamou e disse, disseram que você tem a solução. A gente quer entregar na terça-feira, então a senhora tem no final de semana para resolver. Mas a gente tem, pode ter certeza. Legal, tchau. A gente, pelo amor de Deus, alguém conhece um grafiteiro por aí? Só que a gente tinha um monte de meninos e meninas que gostavam de arte visual. E aí a gente foi conectando os grafiteiros da área, os grafiteiros reconhecidos dentro do território e os meninos e as meninas dentro da escola que já gostavam. E nós fizemos uma grande oficina a céu aberto, sábado e domingo. Gente, na periferia, isso daí é uma festa. Porque a gente colocou um somzinho lá na frente, o moleque do rap já começa a ver, e daqui já tinha um monte de gente dançando. E quando eu vi a mulher, a Dona Maria, que ia comprar o cheiro verde e atravessava na frente da escola, já parava. Aí vinha o outro, seu João, e já ficava olhando. Quando viu, virou um grande sarau no final de semana. Mas o resultado, cadê o primo? Tá aí, eles fazendo intervenção, pode ir passando, por favor. Eles grafitando lá, começando, tirando lá. E eles começaram a trazer a identidade do bairro. Gente, aí pode passar mais, tá aí, o antes e o depois.
Cada pedacinho desse muro traz a identidade do território. Esse ônibus que tu estás vendo aí é o ônibus que todo mundo pega na TF. E o que aconteceu? Esse muro, ele foi tão conhecido, que ele virou manchete de jornal. Porque uma empresa... A gente não pode mais brigar com os nossos alunos. Então, o que aconteceu? Uma grande empresa que promove desfile de moda escolheu fazer o desfile na frente da escola por conta do muro grafitado, e isso foi para a manchete, dizendo assim: meninas da periferia transformam o muro da escola. E aí foi começando a virar sucesso isso aí. Pode passando, Laís, por favor. Aí tem Olha, volta lá rapidinho, Nicolas. Volta lá, por favor. Eu botei errado, hein? Bom, tá vendo a Lili Camelo lá em cima no muro? Sim ou não? Sim. Eles grafitaram, olha só que loucura. Os pichadores começaram a falar assim, calma. Qual o papo? Isso é porque a gente quer jogar nossa marca aí. Isso é muito simples, né, moleque? Os meninos grafiteiros grafitaram o muro da escola e no muro os pichadores jogaram a marca. Tá lá. Eles colocaram tudo as marquinhas lá, tá lá. Mas agora tá esteticamente apresentado e autorizado do outro lado, carimbado, né? E aí foi passando, pode ir passando. E o que aconteceu? Pode ir passando. Isso a gente está falando de que ano? Isso aí é 2000 e... Ai, não lembra? 2020. Sim. Na pandemia? 2019. Tá. Lembra que a gente foi para o cinema em 2018, tá? Esse aqui é um pequeno mapa. Esse mapa tá legal, não está atualizado, prometo que eu atualizo. Mas cada bolinha dessa é um grafite que traz a história de alguém do bairro ou de algum costume do bairro. A gente entregou uma galeria a céu aberto e hoje, quando vem alguém de fora, a gente vai fazendo as visitações e para na frente do mural para poder contar um pouco as histórias. Aí eles foram... aqui para um pouquinho. Esses são os grupos de trabalho que eu te falei. Lembra que eu te disse que o coletivo hoje, o guarda-chuva que agrega os grupos de trabalho? Então, o primeiro lá é o Perfil em Cena, que atua com teatro. O outro lá é o Petricor, que é o audiovisual, ele transforma tudo em produto audiovisual para poder veicular na plataforma. Aqui embaixo é o Perifinções, que atua com a música. Ali é o Amor Preto Minha Cria. Eu tenho que explicar um pouquinho desse. O Amor Preto Minha Cria é o seguinte: esses meninos e essas meninas começaram a ter uma agenda intensa de sair para fora do bairro. As escolas particulares começaram a chamar para poder fazer roda de conversa, trazer o relato de experiência. As universidades e empresas começaram a pautar esses meninos. Então, esses meninos começaram a ter uma agenda intensa e ficar fora de casa e fora do bairro. Aí as mães começaram a me ligar. Cadê meu filho? O que está acontecendo? Esse menino não sai da... Agora tudo nessa professora. Eu disse, gente, vamos criar um grupo de pais e responsáveis desses meninos para que a gente possa ficar atualizado. A gente começou com um lanche no final da tarde, porque os pais e mães trabalham, periferia, inclusive, volta bem tarde. E a gente começou a intensificar. O que aconteceu? Virou um grupo de responsáveis dos integrantes do coletivo que ajuda a divulgar a arte de meninos e meninas da periferia. Então, aqueles meninos que eram vistos como pessoas erradas, etc., passaram agora a ressignificar a relação familiar. Tem um monte, inclusive, desse muro da escola. O grafiteiro mais conhecido do bairro chorou, porque pela primeira vez o pai dele foi lá, quando estava passando a entrevista, estava saindo no jornal e tal, ele foi lá e disse assim, sim, meu filho é um artista. Ele que fez isso na maior escola do bairro. E ele começou a chorar porque ele é velho já. Olha, se aparecer em algum lugar, desculpa, esse caso não é velho não, tá? E ele falando assim mesmo, cara, meu pai nunca disse isso pra mim. Ele sempre me chamou de vagabundo, dizendo que eu perdi a aula, que eu não queria saber nada, porque eu só queria arriscar caderno. E aí teve uma ressignificação. Pode passar. Aí depois tem o Periferarte, que é lá no canto, que é o grafite. O Cinedense, que é com a dança ali na ponta. Aqui é o Poamice. O Poamice é um grupo de poesia afro-indígena ribeirinho. E lá na ponta é o Poamice Cunhã. Olha, uma cunhã está lá aparecendo. O que é o Poamice Cunhã? As meninas do Poamice, elas foram crescendo.
Elas, quando iam para a reunião, tinham irmãs, primas, um monte de criança para levar. Algumas engravidaram. E o que aconteceu? A necessidade da gente ter uma linguagem artística voltada para a criança. Hoje nós temos 23 crianças dentro do projeto. E tudo que a gente faz com a juventude, agora a gente está fazendo com as crianças. Inclusive, o Pomes Cunhã tem um trabalho específico da literatura afro-indígena em combate à violência sexual, que tem uma parceria com o Ministério Público e com as promotoras de justiça. Aí pode passar, por favor. Aí eles foram se grafitando, agora a gente vai acelerar um pouquinho para a gente ter tempo, tá? Eles foram grafitando. Isso aqui é um exemplo do quanto, quando a gente potencializa a arte da juventude, o quanto isso muda a autoestima deles e delas. Antes, eles eram pequenos infratores que riscavam carteira e parede e ficavam constrangidos quando alguém perguntava, morrendo de medo. Agora, estufa o peito e se autografitam. Eles estão, pode ver, eles se grafitaram, tu consegue reconhecer ali. E dizer assim, eu sou um artista da periferia, eu sou da área, entendeu? E mais ainda, começou a gerar renda, porque muitos bares, muitos estabelecimentos assim, alternativos começaram a chamar os meninos para fazer intervenção com grafite. Pode passar. Eu estou me sentindo super incomodada de falar assim com o Ailson, porque eu falo contigo, entendeu? Mas me perdoa, tá? Vai ser meu marido, amor, né? Tá. Gente, aí a gente vai passando, mas cada história aí de grafite é uma história. E aqui que me acalma. Tu que conhece essa história do amizade. Deixa no mosaico. Olha, gente, aqui é o seguinte. Cada quadradinho desse é uma narrativa que virou um produto educacional. Cada quadradinho desse foi um menino ou uma menina que transformou a sua opressão em algum produto para comunicar com a comunidade periférica, para ressignificar a sua dor. Então, eu não tenho condições de contar todas essas histórias, mas essas histórias estão disponíveis na rede. Mas eu fiz questão de selecionar 2 histórias para contar para vocês. Como é que está meu tempo? Tem 10 minutos. Só? Então, vídeo. Não é vídeo, é só contar mesmo. Mas bora lá. Então, bora lá. Vai, bora achar aí o cadáver. Frio? Tá. Aqui, o cadáver. Eu vou falando e vocês vão só olhando, acompanhando aí. Esse é o momento que a gente está no cinema, né? Os 400 jovens e tal. Esse menino que parou aí, ó. Cadáver, viu? Esse preto aí. Esses são os pés do cadáver. Ele é um menino que tinha problema com álcool. O pai estava preso e a mãe era ainda é feirante na feira do Tucunduba e ganhava vida com R$7 na época. Sendo que o cadáver, ele é o filho mais velho, tem a Esté, que hoje está no Poames, e tem o Gabriel, que é autista. O cadáver é aquele tipo de menino que, sinceridade, olha só um pouquinho aqui para mim. Sabe aquele aluno que, quando tu entra em sala, que tu vê aquele aluno que fala, ele veio. Menino, ele não faz atividade, ele não para quieto, ele interrompe a tua fala, ele fala lá no fundão, tu tá concluindo o raciocínio, não sei o que, coisa que não tem nada a ver, todo mundo começa a rir. E aí quebra, desestrutura, deixa eu te dizer. É o que é suspenso, gente, até quando não tá. É aquele que a transferência dele está toda esquematizada numa pasta. Nós estamos com o olho desse tamanho, o próximo vacilo que ele vai vazar da escola. Deixa eu te dizer uma coisa, esse menino é uma liderança em potencial. E essa liderança, ela só está voltada para as coisas erradas porque ele não teve afetividade em casa. Ele não conseguiu receber afeto, então ele reproduz violência, porque o contexto dele é violento. O cadáver, ele era aquele menino que não entrava em sala de aula, e se ele entrasse, ele destruía a aula do professor. Até que um dia, eu percebi que o cadáver tinha uma aptidão para dança. E eu cheguei com o cadáver e disse assim, tu não queres coordenar o grupo de dança do coletivo? Ele, o quê? Eu? Sim. Mas eu? Sim. Mas eu nunca coordenei nada, disse, então uma boa hora agora. Disse assim, não, professora, eu não. Disse, por quê, Pedro? Eu não sei fazer isso.
Você aprende. Não gosta de dançar? Gosta. Monta um grupo e dança. Qual o segredo? Monta um grupo e dança. E o cadáver montou. Com 2 meses, o cadáver estava com uma turma de jovens, 35 jovens dançando. E aí o cadáver começou a montar coreografias e ele começou a invadir Cantos da Quebrada com a sua coreografia. O cadáver saiu do mal, o cadáver melhorou a nota, mas nunca foi 10 em matemática nem em português. Saiba. Mas ele melhorou a nota, ele conseguiu concluir o ensino médio e hoje ele está dentro do programa do governo, levando a dança para diferentes jovens em diferentes periferias. O que tu estás vendo aí, pode voltar, primo, por favor. O que tu estás vendo aí é uma apresentação do cadáver dentro da Usina da Paz, que é um território, que é uma estrutura proposta pelo governo do estado. E hoje ele ministra aula em várias escolas. Dá para passar rapidinho com áudio dele? Rapidinho. Isso aqui não dá. Não? Então passa para Josi. Bora para Josi. Ou para Natasha. Tem a Josi? Tem a Josi. Aí. Essa preta aí, quando ela era minha aluna no 6º ano, eu estava aqui, como eu estou com vocês dando aula, de repente eu olhei e tinha 2 perninhas tremendo assim. E eu continuei e tal, e ela... Fiquei assim, pô, estou dando aula daqui a pouco. E aí, quando eu fui lá, disse que foi, ela me abraçou, começou a chorar, disse que foi, Josi. Quando eu percebi que era alguma coisa muito forte, porque eu não conseguia falar, eu levei para a coordenação. Sentei, dei água e tal, disse, me diz, o que foi que aconteceu? Professor de matemática, disse, o que foi que aconteceu? Eu disse, eu não estava conseguindo fazer a equação, não sei qual era a equação, não sei qual era a conta, eu não estava conseguindo fazer a conta. E aí eu fui lá na carteira, ele me ensinou, e depois eu fui na mesa dele, ele me ensinou a primeira vez, depois eu errei, eu fui a segunda vez, e na terceira vez, quando eu voltei, na hora que ela sentou lá da mesa dele, disse assim, ei, desiste, tu não vais passar de vendedora de chip de operadora na frente do shopping. Enxuga a tua lágrima, José. Tu pode ser o que tu quiseres. E tu vai ser. Tu tem força, José. Tu és potente. Tu pode. Inclusive ser vendedora de chip de operadora na frente do shopping, se tu quiser, porque isso é dignidade também. Mas se tu não quiser, o que tu quiseres, tu vai ser. A Josi foi a liderança da ocupação Escola Brigadeiro Fontenelle que conquistou a reforma da escola. A Josi virou uma liderança estudantil. A Josi virou uma referência dentro da comunidade. Hoje ela é uma jurista preta. Pode passar, primo. Pode passar. Quero chegar no livro. Ela é a capa do meu livro, que conta toda essa história. Ela virou produto educacional porque ela está no videocast. Mas não é coincidência. Ela é uma jurista preta que defende os direitos humanos. Então, esse coletivo é feito por essas narrativas. Está aí ela no lançamento do nosso livro, meu e da Débora. Ela, super... Nossa, ela é muito chique. Hoje em dia eu preciso marcar para falar com ela. Está aí ela na ocupação do Brigadeiro, na frente, é bem novinha. Pode ver como ela está bem mais jovem. Pode ir passando. Olha ela em todos os momentos, ali palestrando, dando aula de turbante para a comunidade, né? Articulando a comunidade. E agora ela no videocast que eu entrevisto, né? Para ela contar a história dela. Pode ir passando. Bom, esse daí é o Papo Cast, que conta a história desses meninos e dessas meninas. Vai passando, que eu quero chegar lá no título. Esse projeto, ele está referenciado pelo Ministério da Educação. Se tu fores no site do MEC, exemplo de aplicabilidade da BNCC, tu vais encontrar a Juventude Preta Periférica do Extermínio ao Protagonismo. Eu só falo isso porque a gente precisa se autorreferenciar. Ninguém vai chegar aqui com você e dizer, olha, a Lília lá do Pará, ela é referência lá no site da BNCC. Não. Então, a gente precisa dizer a importância da nossa existência e a importância do que a gente faz diariamente. É olhar no olho do nosso colega e dizer assim, tu é importante porque tu salva a vida. Tu é importante porque tu orienta. Tu é importante porque tu faz diferença na vida de alguém. E a gente precisa se auto-retroalimentar. A gente precisa fazer isso.
A autorreferenciação hoje é uma teoria nas academias, que é uma modinha, mas está sendo relida, reconfigurada através do Bell Hooks, e quando a gente entende em Bell Hooks o que é a autorreferenciação, a gente vai compreender que nada mais é do que a relação dialógica que Paulo Freire fala dentro do processo de ensino-aprendizagem. A gente precisa dar força. Vai ter terão 10, 15, 20 para derrubar. Mas sempre vai ter quem vai tocar na nossa mão e dizer, eu toco, eu acredito, bora junto. Não vai, às vezes não vai resolver nada. Porque a história da Natasha, que vocês conheceram, iniciou por um abuso sexual dentro do contexto escolar. Essa dor ninguém tira de ninguém. Ela foi estuprada. Mas ela se ressignifica quando ela transforma isso em poesia e ela leva agora para os territórios em forma de combate à violência, ao abuso sexual. E hoje, a filha da Natasha, que está no colo dela, provavelmente não vai ser abusada. Ela já denunciou, ela já sabe. Então, a autorreferenciação é romper com a cultura que impuseram para a gente, da gente não falar da gente, da nossa história, porque não é importante, porque não é legal. As pessoas, quando tu fala de ti, do teu feito, quando tu fala que tu fizeste bacana, que deu certo, tem sempre um que fala, se achando. Se ache mesmo, porque somos. A gente tem que se achar, a gente tem que ter convicção, a gente precisa retomar a nossa autoconfiança naquilo que a gente faz. Se a gente não fizer isso, qualquer batidinha no ombro derruba a gente. Eu sou a primeira mulher afro-indígena, mulher periférica, a ser finalista do Nobel da Educação representando o norte do Brasil. Se tu fores analisar esse título, apenas 3 brasileiras têm. 2 são de São Paulo, Débora Garofalo e Doane Berton. A Débora, robótica com sucata. Doane, Campinas. E eu, lá de Belém. Representando todas as professoras, todos os professores, todos os educadores, todas as educadoras que atravessam todos os dias no barquinho para fazer a diferença do outro lado do rio, numa estrutura que não há. A nossa conexão não é de Wi-Fi, a nossa conexão é ancestral, é do toque do tambor. É do peito, quando encosta no outro, num abraço, e a gente sente na mesma vibração um toque, que é harmônico e que diz a nossa existência tem valor. E depois disso, passa lá, Primo, por favor. A gente foi conquistando premiações. Prêmio Professores do Brasil, nós tivemos no Global Teacher Prize, vou deixar o por último porque é o que muito me orgulha de todos, mas enfim. Hoje eu sou embaixadora da Barks Foundation, estive juntamente com a Unesco compondo os professores que compõem o Plano Global de Educação, estive nesse plano. Fui titulada como embaixadora da Teach the Field, estou hoje representando a Conectando Saberes lá em Belém, no núcleo coordenado por mim, pelo Primo, e ali no meio, hoje estou como embaixadora da CORE, com muito orgulho, que foi através da CORE que eu cheguei até aqui. Então, essa rede precisa ser fortalecida, gente. É com muita gratidão que eu trago essa história para ser socializado com vocês. Mas é também com muita humildade que eu digo que não vai ser fácil, mas é possível, se a gente quiser. Passa lá, deixa eu ver o que vem. É isso. O vídeo vocês já assistiram. Obrigada.
É isso, gente. Essas más companhias que eu ando, então vocês veem que não dá para esperar muito mais de mim, porque essas são as más companhias que eu ando e compartilho com vocês. Agora somos todos as más companhias de vocês também. Vocês estão comprometidos, né? Eu acho que a principal objeção que a gente tem como professor é mas o fulano não sabe o que está falando, mas o meu contexto é pior. A gente tem uma mania de que a nossa desgraça sempre tem que ser pior que a desgraça alheia, né? Já notou? Então, eu acho que depois que a gente ouve a Lilian, ela começa a contar um negócio, você fala assim, é aquela jornada do herói, né? Quem é professor de português sabe, é isso. Ela começa a contar a história, fala assim, a dignidade a gente recupera só na segunda, viu, Tom? Você sabe, né? Tá. Ela começa a contar a história, você fala assim, cara, ela não vai sair daí. Assim, como é que essa mulher sai desse negócio? Não, agora ainda mais. Agora, eu já desde quando a gente se conhece, 2018? 17, 16, 18? Obviamente, eu já ouvi essa história um milhão de vezes. Eu desidrato todas elas. Zero compostura, zero dignidade, segunda-feira eu repito. Porque é isso. Você começa a ouvir e você fala, cara, como é bom encontrar alguém que consegue ter essa força, como eu falei para vocês, um pacotinho de 1,5 metro de gente, né? Com essa força e essa potência e essa explosão. Então, assim, eu acho que a gente não tem mais objeções. Vocês têm objeções agora para não levantar e fazer o que precisa ser feito? Dá para entender, ouvindo a Lília, onde que eu quero chegar quando eu fico bravona e eu falo, a gente não é professor, a gente tem que sair do lugar de professor e a gente precisa ser educador. Tá ficando mais claro onde que eu quero chegar quando eu falo isso ou não? Tá fazendo mais sentido para vocês ou não? Entendeu? Quando eu falo empodere-se ou deixe a sua profissão. Porque você não veio aqui, realmente, você não veio aqui fazer só isso. Estão te convencendo disso porque convém, mas isso é um reducionismo. Você pode mais. Deu para entender que pode mais agora? Ficou mais claro? Eu estou claríssimo, né? Eu quero ver. Vocês têm pergunta, gente, para a Lília? A gente tem 5 minutinhos, dá para vocês fazerem alguma pergunta, algum comentário, um desabafo, uma terapia, não sei. Quando você volta? Uma intimação, não estava na lista, mas a gente inclui. Pode te filmar? Pode te filmar? Você prefere que não? Pode? Porque o Larissa fica só diga. Dentro de uma escola, né? Por exemplo, seria a nossa professora de arte daqui da nossa escola, né? Inserida no contexto, no currículo, em disciplinas, em carga horária, cumprir tudo isso e dar conta do que acontece tudo lá fora, né? Porque os alunos trazem isso tudo aqui para dentro, no nosso caso, das 7h30 às 4h30, né? E fazer tudo isso ser transformado em um conhecimento e seguir o currículo, porque nós estamos numa escola do governo do estado de São Paulo, onde a gente tem que cumprir algumas coisas que precisam ser cumpridas. Por mais que semana passada você tenha dito a pauta do ATPC, beleza, a gente vai falar sobre problemas da escola, né? A gente tem cobranças, né? É um efeito dominó. Eu queria saber assim, não tem mágica, a gente sabe que não, porque a gente está aqui todo dia, né? Mas como fazer assim, todo esse movimento acontecer inserido no nosso dia a dia? A gente ainda está no padrão dicotômico, né? Ou eu me divirto, ou eu dou aula. Ou eu trabalho conteúdo, ou eu trabalho socioemocional, né? Eu acho que a Lilian tem muito mais propriedade para falar sobre isso do que eu vou pedir que ela ocupe esse lugar. Irmã, você vem de novo? Porque assim, ó, a Lilian vai te mostrar como é que ela consegue, como é que ela deu conta, naquele momento, de fazer todo o mapeamento do potencial dos alunos dela para chegar no conteúdo. E eu não sei se vocês repararam numa parte potente da fala da Lilian, que ela fala que nunca tinha existido um número tão grande de aprovação em vestibular como passou a existir. Eu vou resumir mais ou menos assim, a partir da minha experiência, e a Lília vai mostrar claramente como é que ela fez. Mas o resumo do conto é mais ou menos assim. Depois que o aluno está aqui, depois que você criou vínculo,
Hoje de manhã eu mostrei para a Lília que academicamente isso que ela tão bem faz tem nome, chama Teoria do Vínculo. Depois, se vocês quiserem, eu passo a capa do livro para vocês. Estava lá hoje de manhã, eu mostrei para ela. Tem uma teoria acadêmica, né? E dentro da teoria do vínculo é assim, ó, depois que eu crio o vínculo com você, a gente pode tudo juntos, até o conteúdo. Agora, enquanto eu ficar tentando goela abaixo, enfiar o conteúdo em você, sem você nem saber direito quem sou eu, quem é minha mãe, quem é meu pai, se eu tenho pai, se eu tenho mãe, eu não quero saber dessa escola, eu não quero saber desse conteúdo, e por isso eu evado. Ponto. É isso. Mas Irmã, fala que você fala melhor. Então, qual é seu nome? Maria Luísa. Então, Maria Luísa, é assim. Eu sinto necessidade de enfatizar aquilo que eu falei lá no início. Que não precisa ficar em sábado, domingo e feriado na escola. Ah, quer dizer que agora eu vou... Não precisa. Isso daí não foi nem escolha, porque eu não tive escolha. Foi uma necessidade do contexto em que eu fui me envolvendo, e esse vínculo que a Irene acabou de falar é um vínculo que faz a gente, de fato, assumir tudo, porque quando a gente está junto. Então, foi um vínculo que foi criado em que eu não conseguia mais me desvincular daquilo. Eu não conseguia dizer não. Houve um momento em que a minha porta batia meninas 3, 4 horas da manhã. Me ajuda, professora, eu fui abusada pelo meu pai biológico. Então, assim, eu não conseguia mais. Então, eu já estava com medo, inclusive, porque pensa o que é o contingente de demanda de uma periferia. E aí eu passei a ser uma referência de jovens. E há uma complexidade muito grande. Agora, com relação ao que tu me perguntas, é o seguinte. Primeiro, saber que professor não é super-herói, não. Vai ter limitação, vai chegar um momento que vai dizer, não dou conta, preciso de ajuda, isso aqui não dá. E isso é em todos os aspectos, inclusive com relação à sala de aula. De dizer, ó, gente, vocês sabem disso, vocês são professores. Às vezes a gente tem 4 primeiros anos, né? 3 funcionam, a gente... Será que a gente emburreceu? Sabe? Na 101 a gente é burro. Nas outras a gente é legal. Não. É o orgânico, é o perfil da turma. E tem momentos que a gente não dá conta, a gente precisa de ajuda. E aí a equipe pedagógica, toda a gestão precisa dar suporte para que a gente construa uma tentativa. Agora, com relação a conteúdo, existem 2 caminhos. E eu acredito que eles podem ser sincronizados, concomitantes. É dentro da ação de qualquer projeto, você perceber e convidar o seu aluno a perceber o conteúdo que está ali. E isso eu te dou o exemplo da redação, em que o menino estava na esquina tocando tambor, ele estava lá nas quebradas projetando vídeo, democratizando o acesso ao cinema, e quando ele vai para lá escrever a redação, ele se sente com total autoridade para discorrer sobre isso. Eu lembro, inclusive, gênero textual. Eu lembro, inclusive, que quando, na época lá da Natasha, com o negócio de chamar promotoria, de infância, juventude, etc., uma turma de meninas do 9º ano, parece, me chamou e disse assim, professora, a gente precisa que as promotoras cheguem aqui na escola. E a gente precisa chamar as promotoras. Se chama as promotoras. Mas aí, como é que faz? Não é batendo. Eu vou chegar lá, não. E sair com... Ei, promotora, vai lá no brigadeiro. É assim? Não. Existem critérios para essa comunicação. Faça ofício. Mas como é que faz ofício? Volta aí, gente. Vamos pesquisar como é que a gente faz ofício. E quando elas foram para lá redigir um ofício que elas pesquisaram como é que se faz aquele gênero, e quando elas entregaram e aquele ofício trouxe 2 promotoras de justiça, elas nunca mais desaprenderam como fazer um ofício. Porque aquilo tem exemplo na vida prática. É muito diferente de eu projetar um ofício e dizer, olha, aqui é a data, aqui não faz. 2 minutos depois já acabou, não lembra mais o que é ofício. Mas redigir um ofício para trazer uma promotora de justiça para poder falar sobre abuso sexual, que é o interesse da turma em comum, tu não esquece mais. E aquilo é conteúdo da língua portuguesa. Então, um viés é
perceber esse conteúdo através dessas ações que estão diluídas, e você precisa ter sensibilidade e conhecimento para tal. E o outro é estabelecer esse vínculo, porque chega no afeto, chega nessa relação em que depois o moleque está ali dizendo, eu quero. Ei, gente, eu já tive turma de EJA que a minha aula era a última da sexta-feira. E eu juro para... Aí é complicado filmando, né? Eu vou parar. Eu confesso para vocês, por algumas vezes, foram muitas, mas por algumas vezes, eu caminhando no corredor, tá filmando? Caminhando no corredor da chega, porque, né, às vezes... A gente edita. Então edita. Caminhando no corredor até chegar na última sala, vocês estão aqui, já não tem o que fazer, vocês não têm. Vou passear. Aí eu falava assim, não, professora, porque a última aula era sua e a gente não ficou. Tu tá entendendo? Com o tempo, passa a ser melhor do que a novela. E eu estava tão desanimada. Mas o ânimo deles, o interesse delas, rapidamente, bora lá, moleque, vocês estão bora! Acabou o cansaço. E assim, gente, eu sei que esse discurso, ele está sendo muito criminalizado, principalmente agora com a história do... como é que fala que as pessoas são? Como é que é empreendedorismo? Vamos ser empreendedores e tal. Tá bastante essa história de você fazer tudo, né? Você faz a sua empresa, você promove, você faz o vídeo, você edita e você vira escravo daquilo. E você não tem mais sossego, porque você está o tempo todo com pressa de alguma coisa. Beleza. Mas nós estamos falando de vínculo afetivo. Nós estamos falando de sentido, de significado. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Isso acontece dentro da tua casa, na tua família. Por quantas vezes, na pandemia isso aconteceu muito. Por quantas vezes a gente tentou fazer coisas simples com a nossa família e a gente viu que não tinha relação. As pessoas, elas não interagiam por falta de hábito de fazer aquilo. Então, para assistir um filme, tá, beleza. Aí todo mundo ficava aqui, quando já tá no celular, cada um ali, não sei o que, não conversa. Não... Que isso? É falta de vínculo. A gente precisa se olhar no olho, a gente precisa entender o que o outro está sentindo. Então, meu amor, são esses dois caminhos. Perceba o conteúdo dissolvido nas ações e construa vínculo, que ele vem contigo. E, inclusive, a gente aprende junto. Tem uma galera que me pergunta, professora, o que é isso? Não sei. Mas você é professor de português, sim, daí. Bora pesquisar. Bora pesquisar junto. Ó, gente, uma pesquisa aqui. Fulano quer saber, bora lá? E acabou, aprendeu junto, passou. Eles vão desconstruindo, inclusive, essa ideia de que a gente sabe tudo. A gente não sabe, não. Essa autoatualização é isso. As duas pontas aprendem ao mesmo tempo. E isso é possível. Não, acho que você não falou sobre o português. Tá, o português. Por que eu sou professora de português? Português, aí sinaliza, Lélia Gonzalez é uma referência, é ela que introduz o termo português. Porque quando a gente chega na escola para ensinar a língua portuguesa, a gente vai ensinar regras e normas do português, de uma língua que ele usa para se comunicar. A língua materna do brasileiro. Qualquer indivíduo que nasce no Brasil aprende a se comunicar desde então, de qualquer forma que seja, mas aprende a se comunicar. Mas por que então que a gente tem língua portuguesa dentro da escola se a gente sabe falar português? Se a gente se comunica em português? Porque a gente vai aprender as regras e normas. Mas por que a gente aprende regras e normas? Porque é uma língua estrangeira. A língua portuguesa é uma língua europeia. Ela vem da Europa. E a gente não conhece as normas das regras. E o que acontece em detrimento? Existe uma língua que se aprende na escola e existe uma língua que se usa na vida. Essa língua que se usa na vida, ela é criminalizada quando ela não está de acordo com o padrão, com o formal, o aspecto da língua. Mas, gente, pelo amor de Deus, ninguém fala, olha, dar-te-ei R$10, dar-me-ás um misto. Mentira! Fala, me dá! Eu quero. Então, assim, o que acontece? Essa língua que é falada cotidianamente é uma língua diversa. Existe uma diversidade nessa língua. Por quê? Porque a sociolinguística diz isso. Vai de acordo com o contexto. Tem gente que pede algo com um palavrão.
Tem gente que pede algo com gíria e tem gente que pede algo sem isso. Mas cada um tem uma forma de se comunicar. Essa língua, ela é criminalizada dentro da escola, principalmente nas aulas de português. E, coincidentemente, a linguagem e a forma de se comunicar de pretos e pretas é a mais criminalizada. A gente fomos. Não é a gente fomos, é mais fomos, é burro. Né? Lá no Pará, por exemplo, nós temos muitas regiões que foram colonizadas por países europeus e que a gente tem mesmo a forma de falar, por exemplo, do francês. Então, assim, tem uma coisa a substituição do L pelo R. Por exemplo, lá tem um interior que a gente fala muito assim, que tá o Natal? Que tá o Natal? E o que é isso? Que tal o Natal? E aí, como é que foi o Natal lá? Que tal o Natal, né? Tem aquela coisa, Eduardo, chama o Nato para tomar um cardo, né? Tá até bom. Então, assim, aí quando a gente vai analisar isso, o professor, do alto da sua sapiência, do alto do seu conhecimento do aspecto formal, ele diz assim, isso é errado, tá? Tá usando a língua de forma errada. Beleza. Mas que língua é essa? É daquela pessoa que não teve oportunidade de entrar na escola e conhecer as mudanças, as regras e normas, e repassou para outro. Porque se tu fores estudar o português do século XII, inclusive te desafio a entrar em Camões, os Lusíadas, aquele texto lá poético, todas as palavras escritas hoje com L, era com R. Fro, lá, planta, tá lá em Camões. Só que, se tu não entra na escola para aprender essa regra e norma, porque tu não tens oportunidade de ter esse conhecimento, tu vai reproduzir com o teu filho. E o teu filho vai falar fro, e vai falar planta, e vai falar craro, craro. Tu tá entendendo? Só que essa língua, e vocês não deveriam estar rindo, porque isso é preconceito linguístico. Olha só, essa língua que é estigmatizada, que é criminalizada, é a língua do preto e da preta. É a língua da maioria dos brasileiros e das brasileiras, porque não teve oportunidade, porque precisou optar entre conhecer essas regras na escola e ir trabalhar para ajudar dentro de casa. E aí, gente, quando eu comecei a ouvir meus alunos e minhas alunas, menina, pelo amor de Deus. Quando eu conheci meus alunos e minhas alunas, que eu comecei a escutá-los e a escutá-las, eu percebi que eu não era professora de português, eu era professora de pretuguês, porque é mais importante a gente se comunicar na linguagem em que o outro entende, ao invés de cuspir regras e normas que bloqueiam a comunicação e impedem o vínculo afetivo. É isso. E quando você começou a trabalhar com os seus projetos e seus alunos e vocês estavam tanto, você buscou a ajuda das famílias, dos familiares? O Amor Preto Minha Cria é esse IGT, esse grupo de trabalho. Porque, na verdade, gente, todas as perguntas que vocês fazem, a resposta está dentro de um processo de construção. Por exemplo, como é teu nome? Sueliane. Por exemplo, Sueliane, até hoje nós estamos fazendo a familiarização do projeto e o acolhimento das famílias, até hoje. Mas nós já temos um grupo fortalecido que já divulga isso, inclusive a Leija, aquela que apareceu no primeiro vídeo, gritando, meu filho, é a feirante mãe do cadáver. Aquela é a mãe do cadáver que hoje está no teatro. Tá entendendo? Então, assim, ela faz o vídeo lá, ela faz o teatro lá, ela encena lá uma realidade que ela viveu. Entendeu? Então, assim, há um fluxo muito grande de entrada de jovem no coletivo. Todo dia entra jovem, mas todo dia sai jovem. E aquela cena não, aquilo era um teatro. Eles estavam todos com a blusa do coletivo escrito aqui. Coletivo. ela fez tão real. Porque ela viveu. Tão real. É muito real. Inclusive, esse documento. Mas eu respondi a tua pergunta. Sim, muito obrigada, estou muito orgulhosa
está participando, aprendi bastante. E tiveram momentos que, desde o princípio, já peguei para mim. Eu estava precisando. Deixa eu só pegar uma deixa que você falou. Vou falar por mim e pelos meus alunos. Foi o que você falou, a gente está aqui para ensinar as normas, as regras da língua portuguesa. Mas como é que a gente pode, às vezes, né, exigir tanto de um aluno que do terceiro ano do ensino fundamental? Né? Terceiro ano. Eles vêm mesmo com muitos erros em português. Nós vai, nós desceu, aquelas coisas. Aí ontem, veio a calhar você, falando disso, eu conversei com ele. Aqui a professora tenta mostrar como você pode se comunicar no futuro, arrumar um emprego, conversar com outras pessoas. Mas, às vezes, é difícil de disputar com uma família. Porque a família, ele está todo dia. E se a mãe ou o pai está errado, para eles, vai tornar certo. E então, isso que eu estou falando, eu não falo, porque o que eu digo para eles, porque a forma que a gente escuta é como a gente escreve. Às vezes eles escutam errado e passam o quê? Errado. Né? Então, é uma luta diária, mas é uma luta entre o professor e a família. Eu posso pontuar alguns seguintes, né, da tua fala. Não existe erro de português. Existe erro de gramática normativa. Não existe erro de português. Isso é um mito. Inclusive, está no livro do Marcos Banho, para quem quiser conhecer um pouco o livro dele, Preconceito Linguístico. Marcos Banho. Ele apresenta 10 mitos da língua brasileira. E um dos mitos, que é o maior mito, erro de português. Não existe. Por quê? Porque a gente fala português. Como a gente vai errar uma língua que a gente tem domínio? Ah, mas a gente erra a gramática. Sim, a gente não tem domínio de gramática. Ok. Outra coisa, para voltar da fala. Não há concorrência com a família. Porque a família não fala errado. O que a gente precisa, volta para o vínculo. O que a gente precisa é levantar a autoestima desse indivíduo. Patativa do Assaré. Pega poesias, pega textos em que pessoas que, através da sua linguagem, que não é formal, que não é padrão, e que está contra a gramática, elas alcançaram uma ocupação política importante através da linguagem. Nós temos uma galera, uma infinidade de referência nesse contexto. Mas pega uma poesia de uma pessoa que fala aproximado à fala dele e dela. Por exemplo, Nós Mudemos, do Figueiredo Bobo. Gente, Nós Mudemos, do Figueiredo Bobo. Procura esse texto. O nome é Nós Mudemos, do texto. Ele conta a história de um menino do interior que falava Nós Mudemos e ele sofria bullying. Até que ele sai da escola. E a professora resolve ir atrás para saber o que aconteceu. Eu não vou contar porque eu quero que tu leia o texto. Mas pega o texto e lê para ele. O que tu vais fazer com isso, professora? Vai potencializar uma autoestima que está amassada. Porque ele vai perceber que aquela linguagem não é errada. E pelo contrário, tem muita gente que fala assim e que teve notoriedade. Depois que essa autoestima está elevada, aí a gente apresenta a gramática e diz, mas tu vai precisar usar isso aqui quando tu quiser emprego, quando tu quiseres passar no vestibular. E não é um problema. É feito guarda-roupa. A gente usa a roupa adequada ao contexto. E se a gente quer romper, que seja uma opção e que esteja preparado para o preço que se paga. Não tem problema nenhum eu de biquíni para um casamento. Eu posso ir, inclusive, se eu estiver super segura do meu corpite, eu vou de biquíni ao casamento. Mas eu preciso saber que não é adequado para o momento e que eu posso pagar um preço, sim. Mas se eu estiver firme nisso, eu vou com o meu biquíni. Não tem problema. É assim que acontece com a língua. A gente precisa ter várias línguas ali, enfileiradas dentro do guarda-roupa. Eu quero um emprego, então é essa aqui. Estou falando com meu amigo, então é essa aqui. Vou falar com a minha mãe, é essa aqui. Mas para que isso aconteça, eu levanto a autoestima e digo, a tua língua é errada, dentro da tua mãe, dentro do teu pai. Está tudo bem, está tudo ok. Eu respondi. Sim. Bora embora. Vambora. Gente, obrigada.